restaurantes de Itu, Ibiúna e São Roque, e conhecemos também muitas pessoas jovens ou da melhor idade que querem saber mais sobre turismo para até trabalhar nessa área. Então, eu fiz essa indicação à prefeitura e espero que a gente logre êxito. Na sessão de hoje, eu fiz uma indicação, porque nós sabemos que nós temos um grupo de artesãos que está se fortalecendo. São mulheres que pintam guardanapo, fazem crochê, fazem boneca, mulheres que fazem a recuperação de bonecas e brinquedos, pessoas que fazem cestas, pessoas que fazem vários tipos de artesanato. E que vendem ali perto do Banco do Brasil, ou próximo à Feira Livre, ou aqui na praça, sempre participando da festa de São José, com espaço e tudo mais. Muitas delas já são microempreendedoras individuais, já estão há 5, 6 anos contribuindo para o MEI, vão poder se aposentar, vão poder se valer da Previdência. Mas elas precisam realmente de um espaço ou de vários espaços. E a indicação que eu fiz foi para que a Prefeitura, quando for concluída a obra da rodoviária, que nós vimos lá que está não num ritmo acelerado, mas está sendo feita, de acordo com o projeto aprovado pelo DR, que ela designe um espaço para as artesãs. Porque eu penso que, num primeiro momento, muitas vezes, não tem um fluxo grande de gente, mas a hora que integrar os ônibus e a gente conseguir alguma linha intermunicipal que seja grande e que seja possível de atrair as pessoas, quem sabe elas, num rodízio que façam, possam se interessar desde que paguem uma taxa pequena ou até fiquem isentas. Eu também trago aqui, indiquei ao prefeito que a gente se faça presente no dia 26, agora, no dia 3 de abril, se não me engano, na finalização do projeto da APAI São Paulo. A APAI São Paulo escolheu algumas cidades do interior, entre elas Mairinque, para fazer o seu projeto ao longo de 2013, que foi um projeto em que ela capacitou, reuniu, fez oficinas para todo mundo que trabalha na saúde, na educação, na assistência social, para tratar as pessoas portadoras de necessidades especiais, portadoras de deficiência. A gente sabe que, às vezes, uma pessoa é portadora de uma deficiência e ela precisa, às vezes, só de uma documentação. E ela fica batendo cabeça. Às vezes, ela chega na educação. Se essa rede funcionar, ela vai rapidamente ser encaminhada para a assistência social. Se a rede não funciona, às vezes, ela fica batendo a cabeça. A PAI fez esse projeto, todinho financiado pela Petrobras, né, que está viva e bem viva, graças a Deus. A Petrobras passou esse recurso para a PAI São Paulo. A PAI trabalhou em várias cidades, incluindo Mairinque. A única coisa que a nossa contrapartida foi oferecer o espaço da Câmara e um cafezinho e um chá. Todos vieram aqui e também capacitou pessoas de associações e de ONGs. Então, eu penso que nessa finalização do projeto que vai acontecer, que a gente possa estar presente, porque foi muito importante, valioso, não tivemos o custo direto para a Prefeitura. A outra indicação que eu fiz foi para que fosse mandada uma moção de apelo, não de aplauso, de apelo, não de aplauso como foi lida, mas de apelo. Porque o projeto do Passe Livre, ele é para CPTM, metrô e para as regiões metropolitanas. Mas se o aluno mora numa cidade que não é da região metropolitana, ou que não tem esses serviços, ele não tem o Passe Livre. E o projeto de lei do deputado Rilo, do PT, é exatamente para que se estenda a todo o sistema Artesp, que atende o estado de São Paulo inteiro. Então, às vezes, o estudante precisa pegar 1 ou 2 ônibus até, ou 3. Exemplo, um estudante que mora em Dona Catarina e que vai fazer o Instituto Federal em São Roque, ele vai pegar 2 ônibus, no mínimo, ou 3 se ele morar na Capuava, no Mato Dentro, naqueles outros lugares. Então, é importante que a gente consiga fazer com que esse projeto de lei seja aprovado. E essa moção de hoje, eu tenho certeza que vai se juntar aí às 300 e tantas do Estado de São Paulo, e a gente vai conseguir êxito e passar a questão do passe livre para os estudantes de uma forma geral. A outra indicação que eu fiz foi
o ano passado, em 2013, nós pedimos que o Correio atendesse Pouso Alegre, Ipês, São Camilo, sempre a mesma questão que o Correio coloca. Não tem numeração sequencial, nem metodologia apropriada, e também não tem nome de rua. Eu lembro que em 2012, os moradores do Pouso Alegre até fizeram umas placas para colocar na rua eles mesmos. Mas a questão que pega aí é a questão do número. Porque quando a pessoa muda num lugar que o loteador não deixa certinho a questão do número, no piquete, na frente do lote, o que o morador faz? Às vezes ele vai na CPFL e pega o número da conta de luz. Às vezes ele vai na Saneaqua, pega o número da Saneaqua, ou ele mesmo coloca o número. Muitas vezes por falta de dinheiro até, ou algumas vezes por falta de orientação. A indicação que eu fiz é que um projeto do prefeito desça para essa casa, para a gente reorganizar essa questão da numeração. Por exemplo, do Jardim dos Ipês. A prefeitura tem de posse dela uma planta que o loteador passou, e nessa planta já tem o número sequencial, lá do par, número par lá do direito, número ímpar lá do esquerdo, e sequencial. E a gente pode fazer isso, mas vai precisar da aprovação, e eu penso que aqui todos nós vamos, sem dúvida nenhuma, votar esse, que é um importante projeto, para a gente fazer com que as pessoas realmente possam dar o endereço certinho, seja na escola, na loja, ou para quem for. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de colocar aqui, é que eu estou muito tranquila em relação à questão da BHM. Há uma disposição muito clara da prefeitura, e eu apoio, sei que muita gente apoia, de que aquele prédio sirva à saúde de Mairi. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Nenhum credor vai pôr a mão naquele prédio. Credor que nem a Ciágua, que nem existe mais, né? Aqui como escritório, mas que deve ser uma pessoa jurídica, que é uma das credoras da BHM. Ou a CPFL Eletropaulo, ou quem quer que seja. Eu tenho certeza que aquele prédio vai servir à saúde de Mairinque. Em 2009, nós sentimos muito quando fechou. Muita gente. Muito. Por quê? Porque foi uma sequência de contribuições dessa casa, que eu vou até dizer, não vou me lembrar de todas, para que não faltasse recurso financeiro. Né? Recurso financeiro, que é uma das coisas que pega. Eu tenho aqui enumerado projetos de lei desde 1999, isso que eu tenho, que é muito mais antiga a questão, autorizando convênios com a BHM, para ambulatório hospitalar, assistência médica. Depois, em 2000, um subsídio de 50 mil FIRs, a partir de abril de 2000, que era todo mês. Depois, em 2001, quando a BHM pediu um aumento de 58 para 90 mil por mês. Depois, em 2001, um aumento de 70 para um outro valor. Em 2001, a BHM, inclusive, avisou a Câmara que ia parar em 2001. Mas daí a Prefeitura enviou uma carta à BHM, propondo um grupo de trabalho para estudar o convênio, isso em 2001. E também tenho aqui enumerado portaria de 2001 também do grupo de trabalho, que era Vandair, Fábio Ribeiro, Sérgio Hartskorsky, todos que a gente se lembra, do seu Clóvis, já falecido, e Dr. Zeneu, e tantos outros que a gente pode lembrar aqui. Depois, em 2002, era 80 mil subsídio. Depois, em 2002, também, para o PS, houve um aumento a mais. Depois, em 2002, quando a Prefeitura passou por essa casa e foi aprovada uma subvenção de 110 mil por mês, a partir de 1 de outubro de 2002. Depois de 30 mil para especialidades, muita gente vai lembrar disso, e depois ficou separado um recurso para os médicos. Em 2003, a dívida era de 4.713.884,33. Tinha um faturamento de 200 mil, que era SUS, Prefeitura, particulares e convênio. Nós lembramos muito bem que, por um bom período, a Unimed se serviu daquele prédio até ela ter o hospital dela. Depois nós temos também
cartas da BHM falando que não poderia mais aceitar internação por conta de valores. E depois a gente vem para mais próximos, na lei de 2005, aí que eu quero parar. Em 2005, essa casa aprovou 100 mil para a BHM, para o PA, e R$ 15.367 para eles regularizarem o alvará. Isso foi em 2005. Porque nos autos, e quem for folhear nessa casa tem na prefeitura, fala que não tinha um alvará, e a prefeitura cobrava em 2005 que tinha que ter um alvará, porque o Estado pressionava a prefeitura e a prefeitura pressionava a BHM. O dinheiro essa casa aprovou certinho para fazer a regularização, está assim na lei, R$ 15 mil. Mais adiante, em 2005 também, 80 mil para pagar o 13º salário e a folha de pagamento dos servidores. Então, essa casa, ela nunca... Eu não fui vereadora a minha vida toda, foi por algum período. Então, sempre aqui, e estou falando até de períodos que eu não era vereadora, essa casa nunca se privou de apoiar a BHM, nunca. Nunca. Fosse campanha para a cesta básica dos funcionários, fosse para tratar e ser mediador na greve que teve, em todos os momentos. Foi a BHM que mandou uma carta falando que, uma comunicação, e até pelo Jornal da Economia que eu tenho aqui, dizendo que ela ia paralisar. E eu quero ler aqui, não quero que fale que eu falei, eu quero ler. Porque se eu me enganar, se eu esquecer que o Sindicato dos Metalúrgicos fez pintura, ou que o Sindicato dos Metalúrgicos fez o muro, que muita gente trabalhou sem receber, muita gente, muitos até que já morreram, fizeram a instalação elétrica, o projeto. Lembro aqui do Roberto Merguizo, que fez, num certo momento, todo o projeto lá do hospital, e sem cobrar. Claro, todo mundo se utilizou. Eu mesmo tenho familiares que muitas vezes foram atendidos lá. E aqui, nesta carta de 14 de agosto de 2009, a Beneficência avisa, com cópia para o presidente, que era o querido aqui vereador André Gomes Carneiro, avisou o presidente da casa, em 14 de agosto de 2009, que a partir de 17 de agosto de 2009, não haverá mais repasses de valores a este hospital, tendo em vista a não obtenção do alvará da vigilância. Eu estou falando de 2009, a Câmara aprovou dinheiro para o alvará em 2005, para regular funcionamento do hospital, tendo em vista que não tem o alvará da vigilância para regular funcionamento, nem o cumprimento das exigências necessárias para retornar o recurso do SUS que o Estado, que está sendo remetido a São Roque. Então, eles estavam remetendo essa carta ao presidente André. Mais à frente, eles avisam o presidente que, assim sendo, o teto SUS, se foi por culpa da prefeitura e por culpa da BHM, que não retornou para a Mairinque, como é sabido, sem dinheiro não há como manter portas abertas. Daí ela diz mais à frente, hoje temos o alvará provisório de funcionamento, cujo prazo se expira no próximo dia 19 de agosto de 2009, com possibilidade de requerimento de prorrogação. E daí ela termina dizendo, certo, que a BHM não tem qualquer compromisso com o desenvolvimento do serviço que compõe a gestão plena de Mairinque. Por óbvio, não interferirá nas decisões da prefeitura, limitando-se somente a lamentar o fato, bem como a dissolução de nossa parceria. Então, não foi a prefeitura, foi a BHM que fez a dissolução da parceria. E o desfalque nos serviços oferecidos à população, não podendo, contudo, deixar de buscar a justa remuneração pelo serviço que prestou, conforme assumido em contrato. Isso foi assinado, Rosalda Aparecida, e enviado ao ilustríssimo vice-prefeito, ao prefeito e ao... Eu peço que conclua, que já passou 2 minutos. Muito obrigada. Então, eu quero aqui dizer, senhor presidente, está aqui, para quem quiser, cópia desses documentos. Então, eu estou certa de que a prefeitura está no caminho certo. Não pode deixar que vá a leilão e que credores, como eu já mencionei, Ciago e CPFL, possam lançar a mão. A Diretoria Regional de Saúde cobrou o projeto para reabrir.
Até hoje eles estão esperando lá em Sorocaba. Não tem projeto de reabertura. E eu não vi a BHM funcionando em nenhum lugar. Se eu ver, claro que eu vou apoiar, porque eu quero o hospital aberto. O prefeito nunca prometeu.